Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde em nossos corações, hoje e sempre, com a alegria que nos encontramos reunidos na presença do Senhor, na sua casa de oração, para prestarmos a Ele o nosso culto, a nossa adoração, por entendermos que só o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. E nós vamos iniciar a nossa reunião cultica na presença do Senhor, com a leitura do Salmo de número 138, quando a palavra do Senhor diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Num dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. Porque a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparastes as obras das tuas mãos. Oremos ao Senhor, dedicando a Ele o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque é para nós motivo de grande alegria, mais uma vez nos encontrarmos reunidos na tua presença, para prestarmos ao Senhor, ao nosso Deus, o nosso culto racional, em espírito e em verdade. Para tanto nós queremos, Senhor, fazê-lo no nome santo de Jesus Cristo, que é quem abre as portas, rasgou o véu para que esta adoração, esta relação de nós pecadores, pudesse ser possível para com esse Deus tão santo, tão justo, na presença do qual nós estamos. Portanto, Senhor, que os louvores que saírem dos nossos lábios parta de um coração grato, Senhor, e contrito na tua santa presença, para que nós possamos ser corroborados, Senhor, por esta presença tão encorajadora, Senhor, que é a presença do teu Espírito, a presença do Deus Trino, Senhor, no nosso meio, nessa noite, para receber a adoração, o louvor do teu povo que aqui já se encontra. Abençoa os que já estão aqui, aqueles que haverão de chegar, cheguem debaixo da tua paz, da tua proteção, Senhor, e possa se unir a cada um que já está, Senhor, para que, no entendimento de que o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, possamos fazê-lo com alegria, Senhor, e com vigor espiritual, porque o Senhor se alegra com o teu povo reunido na tua presença, Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos esta bênção de estarmos diante de ti hoje e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e
Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos e irmãs a ficarem de pé para fazermos juntos a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Façamos uma leitura responsiva. Salmo de número 37 diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O 3 agora. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Agora todos o 4. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui, que é a mensagem da palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos para o nosso ato de contrição, quando nos pomos na presença do Senhor, reconhecendo a nossa condição de pecador, reconhecendo que mesmo após termos recebido ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que mesmo após termos sido alvos da graça salvadora de Jesus, continuamos pecadores. A natureza pecaminosa continua agindo em nós. E nós temos uma luta constante desta natureza que quer se levantar e o Espírito que em nós habita. Porque o grande mal da humanidade, toda a vida foi assim, é o pecado. Esse texto faz uma correlação da separação do povo de Deus com o seu Deus. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era no coração e na cabeça do seu povo, a cidade de Jerusalém, mais precisamente o templo. E quando esse povo, diz aqui o Salmo 137, foi levado cativo para a Babilônia, os seus algozes lhe pediam: cantem canções alegremente. E o povo de Deus dizia: como haveremos de cantar canções se estamos longe da cidade santa, se estamos longe do templo? Como podemos nos alegrar se nós estamos distante do relacionamento com o nosso Deus, que se dava especificamente no templo? Pois muito bem, pois a geografia do templo, da adoração apenas no templo, apenas na cidade santa foi quebrada, e em qualquer lugar que se encontre o povo, um filho, a filha de Deus que quer adorar o seu santo nome, ali é o local de adoração. E agora não são mais os babilônicos ou qualquer que seja o povo que vão nos levar cativo e nos impedir de louvar e adorar o seu santo nome. O algoz do homem e da mulher, da humanidade, hoje não são mais os babilônicos, hoje é o pecado que assola e separa o homem e a mulher, o povo de Deus, do seu Deus. Isso posto, meus amados irmãos, esse ato de contrição que nós, com muita alegria e prazer e agradecimento ao Senhor, que nos dá essa oportunidade de olhar para dentro de nós e ver aquilo que nos afasta de Deus e confessar na sua presença, por entendermos que Ele é misericordioso. O salmo anterior
que nós lemos a esse, que na verdade é o posterior, o 138, que nós lemos por ocasião da abertura do culto, fala sobre essa misericórdia. A misericórdia de Deus que não nos paga conforme aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos o juízo, e Deus não olha para isso porque Ele nos trata conforme os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é confiado nesses méritos que nós podemos, na Sua santa presença, nós pecadores, confessarmos os nossos pecados, e termos a confiança de que o Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois muito bem, pois é esse ato que nós estamos realizando nesse momento, oportunizando a mim, a você, a cada um de nós, a confessarmos as nossas falhas na presença de Deus, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo. É um exercício de fé, de ousadia, de entrarmos na presença de um Deus santo e justo, mesmo com as nossas falhas, imperfeições, mas confiados no nosso sumo sacerdote, e dizemos: Senhor, eu tenho pecado aqui, ali e acolá, mas confiados no poder que há no sangue de Jesus Cristo, me perdoa e me purifica e me empodera para que eu possa caminhar na Tua presença como um filho, como uma filha. Que em todas as decisões que nós tomamos, ou tomarmos, nós vamos alegrar o coração do Senhor por tomarmos a direção, ou pegarmos a direção que vai apontar para a glória do Senhor. Façamos isso em nome desse Deus, em nome desse Jesus maravilhoso, que intercede por nós na presença deste Deus santo e justo. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque podemos adentrar a Tua santa e justa presença, nós, pecadores que somos. E nós entendemos, Senhor, verdadeiramente, que isso só é possível por conta dos méritos que existem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Méritos esse conquistado na cruz do Calvário, quando Ele, o nosso Senhor, santo e justo, se fez sacrifício em favor de cada um de nós. E ali derramou o sangue capaz de remir os pecados, de apagar os pecados. E é no nome desse Jesus santo e maravilhoso, o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que na Tua presença nos encontramos para Te clamar perdão, Te clamar: tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor, em todos os nossos descaminhos. Perdoa nossas falhas, imperfeições. Perdoa, Senhor, nossas atitudes, Senhor, pecaminosas contra o nosso irmão, contra aquele que caminha conosco. Perdoa, Senhor, nossas omissões, Senhor, de devoção necessária na Tua santa presença. Tantas vezes, Senhor, nos omitimos, Pai, em entendermos a Tua vontade para nossas vidas, quando deixamos de nos congregar, Senhor, com a Tua igreja, quando deixamos de ler a Tua palavra, quando deixamos de orar, quando deixamos de abraçar, Senhor, os expedientes de fé tão necessários para o fortalecimento da nossa caminhada. Senhor, nos perdoa, Pai, e nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que sejamos uma igreja avivada na Tua presença, uma igreja que viva, Senhor, a essência da Tua palavra, os valores do Teu reino, pregados e vividos por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nos ajuda, nos abençoa, fortalece, Senhor, a nossa caminhada, para que o Deus de nossas vidas apareça, se manifeste, Senhor, em cada ação, em cada atitude que nós tomarmos lá fora, que é o nosso local, Senhor, de vivermos verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus. E é nesse nome que nós Te oramos, pedimos e já agradecemos esse perdão, Senhor, que é certo, porque é a Tua palavra quem nos garante. É no nome de Jesus que fazemos essa oração, hoje e sempre. Amém. Louvamos ao Senhor.
Eu quero ser santo, me separa para ti, Deus. Almejo ser santo, me separa para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados, que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separa para ti, Deus. Almejo ser santo, me separa para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separa para ti, Deus. Almejo ser santo, me separa para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Com este salmo de número 184, versículo 1, 2 e 3, quero receber em nome de Jesus cada um dos irmãos, das irmãs, que alegra os nossos corações por estarem presentes nessa noite e se irmanarem nesse sentimento, nessa busca de louvor e adoração do nosso Deus. Desejamos que em nome de Jesus cada um se sintam muito à vontade, na liberdade que há no Espírito de Deus para adorar e bendizer o seu santo nome, e abrindo o seu coração, deixar que esta palavra que será ministrada nessa noite, já tem sido ministrada através das letras dos cânticos, da palavra do Senhor que já lemos, possa adentrar e nos amoldar conforme a imagem de Jesus Cristo, que esse é o nosso referencial. Então sintam-se todos abraçados em nome de Jesus Cristo e voltem tantas vezes Deus tocar no seu coração para que juntos possamos bendizer e enaltecer o nome santo do Senhor. Louvemos ao Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos nos alegrar na presença dele esse instante. Elevo os olhos para os montes.
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós te louvamos essa noite. Exaltamos o teu santo nome por meio de todos esses louvores, de todas as palavras, de orações aqui dirigidas a ti, ó Deus. E queremos permanecer em adoração, queremos permanecer, Senhor, nessa contemplação maravilhosa pela fé da beleza da tua santidade, também por meio da tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que manifeste o poder do seu Espírito Santo em forma de iluminação e que nos dê entendimento da tua verdade e que a tua verdade seja instrumentalizada pelo teu Espírito para
transformar, Senhor, a nossa vida, para restaurar, Senhor, em nós aquilo que o pecado destruiu, para resgatar, Senhor, em nós a imagem bendita do Teu Filho Jesus, a Tua imagem perfeita com a qual fomos originalmente criados. Nós assim, ó Deus, te oramos, pedindo a iluminação, a ministração, a manifestação do poder do Teu Espírito, nesse momento de ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqueles que querem ouvir a Palavra de Deus, digam bem forte, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vamos revisitar, inclusive, esse texto que foi objeto de uma das séries que a gente trabalhou aqui na igreja no ano de 2003, e eu gostaria de revisitar esse texto com os irmãos, encerrando esse conjunto de pregações agora do mês de outubro, e nós vamos estar falando sobre experienciar a transformação espiritual, né? Como experimentar essa transformação espiritual. E o texto, segundo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 12 a 18, assim nos diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, esse aqui é o nosso texto central da noite, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados, quantas transformações sociais nós testemunhamos e experienciamos em nosso mundo nesses últimos 2 anos em que nós estamos enfrentando a pandemia da Covid-19. A pandemia desencadeou uma acelerada transformação social nas relações de trabalho, nas políticas públicas, na área de saúde, nas políticas voltadas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Quem poderia pensar que a ciência conseguiria fazer uma pesquisa tão profunda, fazer os testes que precisavam ser feitos e criar uma vacina num espaço tão curto de tempo, coisa nunca vista antes na história da humanidade, no enfrentamento de tantas outras epidemias e pandemias que tivemos no passado. A ciência teve que se reinventar, nas políticas voltadas para a responsabilidade social, para com os mais vulneráveis, né? A mitigação da ideologia do Estado mínimo não intervencionista vai abaixo, porque ou os Estados nacionais intervêm, ou muita gente morre de fome, morre sem assistência na área de saúde, na área da saúde, sem falar em outras tantas mudanças na área do comportamento, nas relações interpessoais, no consumo e por aí vai. Mas a experiência de transformação provocada pela pandemia, a pandemia que colocou em xeque a economia e a política mundiais, que desafiou a ciência e provocou grandes mudanças na sociedade, ela não tem o condão, nem tem o poder de produzir uma mudança profunda e essencial, a mais necessária de toda,
na vida de um ser humano, que é uma mudança de natureza espiritual, a mudança total do ser humano, a mudança nas disposições do coração humano, de fazer o coração humano dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus, desencadeando um processo de transformação que vai durar a sua vida inteira. A pandemia não tem esse poder, não tem esse cordão, pode ter nos demovido de nossas posições e transformado muito das nossas áreas de reflexão e de atuação, mas não, irmãos, nenhuma pandemia, nenhuma força da natureza, nenhum poder humano, nem do conhecimento, nem da política, nem da economia, de nenhum outro ramo de atuação humana pode transformar o ser humano, pode mudar a disposição do seu coração, pode forjar nele um caráter marcado pela ética do Cristo ressuscitado. Não. Essa mudança, como veremos, somente o Espírito de Deus pode fazer, somente o Espírito de Deus, instrumentalizando a palavra de Deus em nossas vidas, pode realizar essa mudança essencial, essa mudança tão necessária, essa mudança de natureza espiritual. A palavra transformar está aqui nesse texto. É uma palavra que vem do grego metamorfo, não sei se essa é a pronúncia correta, e significa mudar a realidade interior para outra diferente. Esse conceito veio do teólogo alemão Fritz Hennecker, na chave linguística do Novo Testamento grego. Essa palavra é da mesma raiz da nossa palavra portuguesa metamorfose, palavra que nós usamos para falar da mudança essencial de alguma coisa. Segundo o dicionário Priberan, metamorfose é alteração na forma ou na estrutura de algo ou alguém. É igual a mudança, transformação, transmutação. É um termo que vem também do campo da biologia, e nesse campo é mudança de forma considerável a que estão sujeitos alguns animais na passagem à fase adulta, principalmente os insetos. Uma boa ilustração do que essa palavra quer dizer é o processo pelo qual passa uma lagarta ao se transformar numa linda borboleta, por exemplo. Pois bem, essa palavra tão rica, metamorfo, que fala dessa mudança tão essencial, mais profunda do que a mudança que ocorre entre os insetos na natureza, essa mudança que só o ser humano pode experimentar por meio de uma ação de Deus em seu interior, é dessa mudança que nos fala a palavra de Deus essa noite na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na quarta-feira nós estamos estudando sobre a reforma protestante. E um dos historiadores, falando da reforma e de Lutero como seu protagonista humano, diz que a reforma da igreja foi, antes de tudo, a reforma na vida de um homem. Que a transformação da igreja foi, antes de tudo, a transformação operada por Deus na vida de um homem chamado Lutero. É a partir do que Deus faz em sua própria vida, é a partir da mudança das disposições interior do coração de Lutero e de sua conversão a Deus e de sua fé no Deus que justifica pela graça, é nessa mudança essencial que está baseada a mudança do restante da igreja. Mudança da igreja, reforma da igreja, antes de tudo, é a reforma na vida de um homem. Quando nós falamos, então, de transformação, nós estamos falando dessa mudança essencial. Nós estamos falando de algo que nós podemos experimentar, mas que, como veremos, não podemos produzir. Nós estamos falando de algo do qual nós não somos de forma definitiva e absoluta o agente da ativa, senão o agente da passiva, porque o agente da transformação, o agente da ativa aqui é o próprio Deus. E o resultado final da sua ação é uma mudança, é uma transformação que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu queria, então, chamar a sua atenção, você que, como eu, certamente,
sente necessidade de mudar tantas coisas ainda na sua vida, de mudar tantos comportamentos, tantos hábitos, tantos costumes, de mudar tantas disposições ainda interiores em seu coração, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa experiência de transformação espiritual. E, em primeiro lugar, nosso texto base é o verso 18, mas a gente vai fazendo referência aos outros versos no decorrer da exposição. Em primeiro lugar, essa transformação, meu irmão, é a experiência que se estende, no entendimento do apóstolo Paulo, somente àqueles que verdadeiramente estão unidos a Jesus Cristo pela fé. Veja que o apóstolo Paulo, no verso 18, diz assim: e todos nós, e ele está fazendo aqui nesse parágrafo do capítulo 3 inteiro, então, uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. E essa nova aliança é a aliança daqueles a aliança que foi selada por Deus em Cristo. E quando ele se refere aqui a todos nós, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quando Paulo usa essa expressão nós, ele está se referindo àqueles e àquelas que, como ele, se uniram a Jesus pela fé. Jesus que selou com seu sangue vertido na cruz a nova aliança que Deus estava fazendo com os homens. Esse nós se refere, por exemplo, a todos que se converteram ao Senhor, que se lhes revelou ou tirou o véu, é o que significa a palavra revelar, tirar o véu que os impedia de contemplá-lo como Messias e Salvador. No verso de número 16, o apóstolo Paulo diz explicitamente aqui que quando algum deles se converte ao Senhor, algum daqueles que, como Moisés, daqueles que estavam presos aos rudimentos legalísticos por mau entendimento da antiga aliança, se converte ao Senhor, o véu é removido, o véu é tirado. Quando Jesus se revela a nós, esse véu da cegueira espiritual é removido. Paulo está dizendo que esse nós, que foi objeto dessa transformação, é esse conjunto de pessoas a quem Cristo se revelou, de quem Cristo tirou o véu para que pudesse contemplá-lo pela fé como o Messias prometido na antiga aliança, como o Salvador ungido que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta transformação é também, meus amados irmãos, beneficiadora de todos aqueles que foram libertos da confiança na religiosidade legalística pela operação do Espírito Santo. No verso de número 17, o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. De que liberdade Paulo está falando? A liberdade da cegueira provocada pela religiosidade legalista. E tem tanta gente apegada assim à religião, e tem tanta gente que deposita assim a sua confiança na religião, e tem tanta gente que é tão agarrado a isso que diz: eu nasci nessa religião e nessa religião vou morrer, como se qualquer sistema legal religioso pudesse produzir salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse nós, objeto dessa transformação operada por Deus, inclui também aqueles que foram libertados, foram tirados da dominação escravizante do legalismo religioso. E por fim, esse nós se refere também a todos que contemplaram a glória de Jesus como Salvador e Senhor em sua pessoa, em sua vida, em seus ensinos, em sua obra na cruz, em sua morte, em sua ressurreição. Todos aqueles que viram a glória do Senhor e que são transformados agora, diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, e todos nós com o rosto desvendado somos transformados. O que fica evidente aqui é que fora de Cristo não há transformação real. Fora de Cristo não há metamorfose, não há essa mudança essencial. Fora de Cristo não há transformação das disposições do nosso coração. Na Idade Média, antes da Reforma Protestante, se dizia que fora da igreja não há salvação.
Isso era entendido como sendo fora da igreja como instituição. Fora dela não havia salvação. Os reformadores passaram a dizer com muita convicção que fora de Jesus, fora de Cristo, é que não há salvação. Se você está fora do Senhor Jesus Cristo, você não tem salvação. E há um sentido em que estar fora da igreja é não ter a salvação, porque fora da igreja, nesse sentido, realmente não há salvação. Quando nós falamos da igreja, não como instituição, mas igreja como corpo místico de Jesus. Os salvos fazem parte do corpo místico de Jesus. Os salvos estão na igreja, organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Nesse sentido, nós podemos dizer que fora da igreja não tem salvação, mas o que o apóstolo Paulo quer chamar a nossa atenção aqui é que não há transformação fora de Jesus. Amém? É que não há mudança essencial fora de Cristo. É que não há, meus amados irmãos, nenhuma transformação radical e essencial que nos faça dar as costas para o pecado e nos voltarmos para Deus, experimentando todos os dias pequenas, grandes mudanças que nos vão tornando cada dia mais semelhantes com a pessoa bendita de Jesus. Mudança radical, mudança essencial, mudança proposital, mudança espiritual. Só Jesus pode produzir. Nenhum psicoterapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum terapeuta familiar vai conseguir mudar radicalmente a conduta de um ser humano para salvar sua família. Mudanças espirituais, mudanças na essência do ser humano, somente estando em Cristo. O apóstolo Paulo, ainda na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz isso: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação do homem velho em uma nova criação, só Jesus Cristo pode fazer. Fico pensando em quantas pessoas prometem para si mesmos, né? E a gente fica vendo isso mais evidentemente nos finais de ano, né? A nossa mística das passagens de ano, passagem de décadas, de séculos, né? De milênio, como se o tempo mudasse alguma coisa, né? O tempo não muda nada, na verdade, né? Então, essas promessas que nós fazemos a nós mesmos estão desprovidas da nossa união com Jesus Cristo, sempre laborarão em fracasso, sempre desaguarão em frustração, porque essa mudança essencial é somente Jesus que pode fazer. Não existe autoengenharia, né? Eu fazer uma reengenharia comportamental em mim mesmo a partir dos meus próprios pressupostos religiosos, teológicos ou filosóficos, não ocorrerá. Paulo, em primeiro lugar, está colocando a proposição essencial, é em Jesus. Somos todos nós, os que estamos em Cristo, que somos transformados. Uma outra coisa que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo ainda é que a transformação é algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Como acabo de dizer, não existe essa autotransformação, essa autossantificação, assim como não existe também autossalvação. Ele diz: e todos nós, verso 18, com o rosto desvendado, com o véu tirado pelo Espírito de Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, diz o texto, nós somos transformados como pelo Senhor o Espírito. Veja, meus amados irmãos, que Paulo deixa claro nesse texto que não somos nós quem nos transformamos a nós mesmos. Segundo o teólogo Werner de Boer, Paulo usa enfaticamente a voz passiva. Somos transformados, para dizer que nós sofremos a ação transformadora do Espírito de Deus na nossa vida.
Embora seja sabido que podemos cooperar no processo de santificação, a boa teologia reformada vai dizer isso, que nós cooperamos em nosso processo de santificação, fazendo uso dos meios de graça, da oração, da palavra, da meditação na Sagrada Escritura, da adoração. Embora possamos assim cooperar com a obra santificadora do Espírito, nós não a podemos produzir por nós mesmos. Transformação essencial será sempre uma obra do poderoso Espírito de Deus. Ele é o agente da passiva, ele é o agente da ativa, nós o agente da passiva. O Espírito Santo nos convence do pecado, para que percebamos nossa necessidade de vir a Cristo. Isso está lá em João, capítulo 16, no verso 8, quando fala da vinda do Consolador. Jesus Cristo diz: mas quando vier o Consolador, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos persuade do nosso estado de pecaminosidade e da nossa necessidade de Deus. É Ele que passa a habitar em nosso coração quando nós nos convertemos ao Senhor, e a partir de dentro Ele realiza uma mudança que de fora para dentro não pode ser feita pela engenhosidade humana. E por fim, Ele transforma dia a dia a nossa vida, as nossas pessoas, na pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Não há nenhum livro de autoajuda que possa fazer isso. É lamentável quando o púlpito da igreja se torna num instrumento para mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda, mensagens que visam levar o auditório a desenvolver seu pleno potencial de inteligência emocional, de inteligência interpessoal, de inteligência espiritual, que se fala também nisso agora, para que a pessoa mesmo possa operar o próprio coração e fazer essa mudança. Agora, imagine, vamos explorar essa metáfora de um cardiologista fazendo o transplante do próprio coração. Isso nunca vai acontecer. Por mais que a ciência evolua, nunca nós vamos assistir um vídeo filmado por uma grande universidade do mundo, onde um cardiologista estará tirando o próprio coração e transplantando e colocando outro coração. Essa metáfora do impossível que tem que estar assentada em nosso coração, pelo fato de que não podemos fazer essa transformação espiritual essencial em nossas vidas, que nós podemos apenas cooperar no processo de transformação que é desencadeado por essa transformação inicial, que é a mudança na disposição do nosso coração, que nos faz deixar o pecado e dar as costas para ele, e caminhar pela fé na direção de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: somos transformados pelo Espírito do Senhor. É Ele quem, portanto, nos muda, é Ele quem, portanto, nos transforma, é Ele quem nos torna uma nova criatura. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que essa transformação é algo que acontece processualmente. Veja ainda o texto do verso 18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ele não fala de uma transformação estanque, ele não fala de uma transformação, meus amados irmãos, que acontece da água para o vinho, da noite para o dia, na qual nós nos tornamos pessoas perfeitas. Segundo o apóstolo Paulo, essa transformação, ela se dá por meio de um processo. No contexto que envolve o verso 18, encontramos a referência ao fato de que quando Moisés, lá na entrega
dos mandamentos em tábuas de pedras no Antigo Testamento, voltava de um encontro com Deus no Monte Sinai, sua face brilhava. Contudo, segundo Paulo, para que os filhos de Israel não atentassem no brilho que ia se desvanecendo com o passar dos dias, essa interpretação que o apóstolo Paulo dá àquele episódio, Moisés punha um véu sobre o rosto. 2 Coríntios 12, 13, aqui no texto que nós lemos mesmo. Esse esplendor desvanecente simbolizava a aliança mosaica, que era temporária e que daria então lugar a uma nova aliança cuja glória não desvaneceria jamais, que é a nova aliança celebrada em Cristo Jesus, uma aliança superior à primeira aliança. O autor aos Hebreus vai dizer que a antiga aliança apenas era sombra que apontava para o que seria de fato a nova aliança em Cristo Jesus. Essa glória desvanecente de Moisés é agora substituída pela glória da nova aliança e do seu protagonista, que é o próprio Cristo. Transformação profunda que o Espírito Santo opera em nossa vida no contexto da nova aliança em Cristo não acontece instantaneamente, como o novo nascimento, por exemplo. O novo nascimento é instantâneo. A justificação é um ato instantâneo de Deus, Ele nos perdoa e ponto. Mas a santificação, que é esse processo de transformação, não. Há uma santificação inicial quando somos separados para Deus na conversão, mas há uma santificação processual. Em que nós, diferente da glória na face de Moisés, que era de uma glória maior a uma glória menor, essa transformação é de glória em glória, é de uma glória menor a uma glória cada vez maior. Ela se dá por meio desse processo que dura a vida inteira. E é justamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer com a expressão de glória em glória. O cristão reflete cada vez mais a glória de Cristo em sua vida. Ele vai de um estágio menor de glória para outro cada vez maior, diretamente contrária à forma como ocorria com Moisés. Salomão, no livro de Provérbios, falando acerca da luz do justo, capítulo 4, verso 18 de Provérbios, Salomão diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ele imagina o sol, e o toma aqui como metáfora, surgindo às 6 da manhã, na aurora. Ele diz: a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Você imagina o céu sendo invadido pelo sol, até ele chegar ao seu ápice, ao meio-dia. Diz: a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo, portanto, de aperfeiçoamento, essa transformação da qual nos fala o apóstolo Paulo aqui nesse texto. É uma transformação que só ocorre se estivermos unidos a Jesus pela fé, o que se dá por ocasião da nossa conversão. É uma transformação que nós não podemos fazer por nós mesmos, e é operada pelo Espírito Santo, que usa como instrumento principal para isso a palavra de Deus. É a palavra da verdade
Conhecimento que liberta o pecador da escravidão, do maligno e do pecado. E há uma transformação, diz o apóstolo Paulo, que se dá paulatinamente. Todos os dias, fazendo uso dos meios de graça na dependência do Espírito Santo, Deus vai nos transformando. Embora, meus amados irmãos, como vimos na proposição anterior, essa transformação seja a obra do Espírito Santo, nós podemos e devemos cooperar com o Espírito Santo nesse processo, fazendo uso dos meios de graça, fazendo uso da palavra de Deus. Tão claramente a Escritura nos fala sobre como nós podemos ser transformados pela palavra de Deus. Por exemplo, se a nossa fé é frágil, ela pode ser fortalecida na palavra do Senhor. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, se nós ainda estamos com o coração marcado pelas sujidades do pecado, é a palavra de Deus que vai fazer essa limpeza em nós. João 17:17, em sua oração sacerdotal, Jesus Cristo diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos purifica, que limpa o coração, que tira a sujidade do pecado. É o instrumento que o Espírito Santo vai usar para operar essa mudança. Nós podemos cooperar com o Espírito Santo ainda orando todos os dias, clamando ao Senhor, pedindo forças a Deus para que nós possamos resistir ao assédio moral do mundo em que nós vivemos, um mundo tenebroso que todo dia bate à nossa porta querendo nos afastar dos valores do reino de Deus. Um mundo que tenta guiar a nossa vida pelos seus antivalores. Nós podemos orar para vencer o mundo. Nós podemos orar para resistir às tentações do maligno. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o maligno todos os dias também procura a oportunidade para nos tirar da nossa dignidade e da nossa firmeza em Cristo Jesus. Tudo que ele quer é que a gente tenha uma visão distorcida da ação dele, ou que acredite que ele não exista, ou que acha que tudo que acontece de errado é ele. Ele está interessado nessas duas coisas, mas não está interessado em alguém que tem consciência, pela palavra de Deus, de que ele foi vencido na cruz, e que nós podemos vencê-lo, e vencer as suas tentações, por meio da oração e da vigilância. Podemos cooperar com o Espírito Santo, orando ainda, para vencer as paixões da nossa natureza humana decaída. Um texto clássico que fala dessa trindade do mal que atenta contra essa vida nova, contra essa vida transformada, que nós sempre estamos nos reportando a ele, é Efésios capítulo 2. Quando Paulo fala da vida daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecado, Efésios 2:2, ele vai dizer que naquele tempo nós éramos guiados pelo curso deste mundo, pelas inclinações da carne e pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Inimigos da vida transformada, inimigos da vida santificada, inimigos do processo de transformação, o mundo, a carne e o diabo. Nós podemos vencê-los em oração. Nós podemos vencê-lo clamando ao Senhor nosso Deus, colocando os nossos joelhos no chão e nos colocando diante do trono da graça de Deus, unindo a nossa fraqueza, a fortaleza de Deus, a nossa impotência, a onipotência do Senhor, para vencer este inimigo da vida nova, da vida transformada, estes inimigos da vida nova, da vida transformada. Nós podemos ainda cooperar com o Espírito Santo, participando dos sacramentos. Sacramentos claramente, meus amados irmãos, colocados pelos teólogos reformados como um meio de graça. Quando nós participamos, por exemplo, da Santa Ceia, nós somos abençoados. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, se referindo à Santa Ceia, ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos, veja-se que ele se refere-se ao cálice que nós tomamos como o cálice da bênção. O que significa isso? É que quando nós participamos da mesa do Senhor de maneira apropriada, nós somos agraciados, nós somos fortalecidos em nossa fé, em nossa união com Deus e, portanto, meus amados irmãos, habilitados a cooperar com o Espírito Santo no processo de santificação.
nós também cooperamos com Ele quando nós vivemos irmanados na comunhão dos filhos e filhas de Deus, na congregação dos justos, na Assembleia dos Santos, nessa adoração comunitária que nós oferecemos a Deus sempre que nos reunimos na casa do Senhor. Nós também nos fortalecemos nessa experiência comunitária. Paulo, portanto, está dizendo: santificação só em Cristo, santificação é Deus quem opera, santificação é um processo com o qual nós cooperamos, fazendo uso da palavra, da oração, do sacramento, da adoração comunitária. Mas ele diz ainda que esse processo todo tem uma meta exaltada, tem uma meta de excelência, uma meta que nenhum de nós seríamos capazes de alcançar sem a operação de Deus em nossas vidas. Finalzinho do verso 18 ele diz: e todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Conforme o relato de Gênesis, capítulo 1, os versos 26 e 27, nós fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, nós lemos o consenso que há na Trindade, o Senhor dizendo, está no plural o texto: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz o texto que homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Isso está no capítulo 1 de Gênesis. No entanto, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos nossos primeiros pais nos representando ali e pecando contra Deus de maneira obstinada, e o pecado vem de uma maneira destruidora para embaçar essa imagem de Deus em nós. O pecado afasta o homem de Deus e corrompe nele, embaça nele essa imagem de Deus. No entanto, meus amados irmãos, a despeito da queda do homem em Adão, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, que Deus nos predestinou para Ele e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Às vezes as pessoas estão na internet travando uma guerra, entre calvinismo e arminianismo, entre teologia reformada ou teologia da glória de Deus e essa teologia antropocêntrica, que coloca o homem com um poder que a Bíblia Sagrada não lhe dá. E às vezes, meus amados irmãos, de ambos os lados, não se percebe ali os valores do reino de Deus naquele embate teológico, que nada tem de apologético, às vezes é apenas a boa e velha polêmica do coração humano pecador. Enquanto nós estamos guerreando nessa disputa que já dura séculos, os dois grupos esquecem o propósito dessa predestinação. Deus nos predestinou para quê? Qual é o objetivo de Deus ter nos predestinado para Ele? Diz o apóstolo Paulo: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Tudo que nós conseguimos fazer, se formos tentar reproduzir a imagem de Cristo em nós, será um rascunho terrivelmente mal feito. E a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós é a arte final. Pegar aqui a música
da poetisa Paula Toller. Em uma das suas músicas ela diz: vou transformar o seu rascunho em arte final. Não preparei o sermão ouvindo a Paula, tá bom? Mas é isso que acontece. Toda nossa tentativa de reproduzir a transformação que só Deus pode fazer, toda nossa tentativa de tentar parecer com Jesus, imitando Ele na força dos rudimentos da religião dos homens, vai laborar em fracasso e num rascunho terrivelmente mal feito. Porque a meta é exaltada, porque o propósito é sobreexcelente, porque nós jamais vamos conseguir restaurar por nós mesmos a imagem de Deus em nós, a imagem com que fomos criados. É por isso que o propósito do apóstolo Paulo aqui é revelar que nós não temos condições de fazer essa obra por nós mesmos, e que somente o Espírito de Deus, de glória em glória, processualmente, vai nos transformar na sua própria imagem, na imagem do Filho de Deus, na imagem do nosso Deus, através do Espírito Santo. Essa é a meta. Na minha adolescência, eu fiz um curso do Senai, pode acreditar. Curso de fotografia em artes gráficas. Uma máquina, parecia um fogão gigante, onde a gente fazia as nossas fotos, irmão Elvis. E a gente aprendia a fazer a exposição do papel fotográfico à luz, né? Colocava no slide lá, sobre o papel fotográfico, fazia uma exposição à luz, por um tempo determinado, senão queimava. E depois pegávamos o papel e colocávamos em uma banheira de líquido revelador. E era um processo manual. A gente começava a movimentar a banheira de líquido revelador, e como que um instante mágico, a imagem que a gente tinha fotografado aparecia. Me lembro da minha primeira revelação. Vai surgindo ali só uma mancha sobre o papel branco e daqui a pouco uma imagem nítida. O apóstolo Paulo, se tivesse vivido essa minha experiência, talvez tivesse dito: a única forma de a imagem que nós miramos ser reproduzida em nós é se nós estivermos na banheira de líquido revelador do Espírito Santo. O Senhor vai nos chacoalhar por meio do seu Espírito e da sua palavra, até que a imagem pretendida, que é a imagem de Jesus, apareça em nós. É um processo. Depois da banheira de líquido revelador, tinha uma banheira de líquido fixador, que era para fixar a imagem, ela não sair mais do papel. Esse é o trabalho inexorável do Espírito de Deus na nossa vida. Quando nos convertemos, o Espírito do Senhor vem habitar em nós e inicia o processo de restauração da imagem de Cristo em nós. O resultado final da transformação que o Espírito Santo está realizando em nós é a semelhança com Jesus, uma semelhança que não é física, mas que é moral, que é espiritual, que é relacional. A ideia que subjaz aqui é a de que nova vida, novas atitudes, envolvendo nossa conduta, nossas palavras, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, tudo em nós, reflita cada vez mais a imagem gloriosa de Jesus em nossa vida.
fico pensando na experiência de Atos capítulo 11. Um grupo de pessoas começam a se reunir naquela cidade e os apóstolos apenas tomam conhecimento. Não foi um projeto missionário da igreja de Jerusalém. E ao ouvirem que algumas pessoas se reuniam ali em nome de Cristo, mandam Barnabé ir até lá ver o que está acontecendo. E Barnabé chega lá e com o óculos da graça enxerga que ali tem uma comunidade dos filhos e filhas de Deus. Então ele vai em busca de Paulo e volta com ele para a cidade de Antioquia e começa a pastorear aquela comunidade gentílica de cristãos. E diz a Bíblia que aquela comunidade viveu tão radicalmente a sua fé em Cristo que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. A comunidade ao redor percebeu que ali, naquela comunidade, haviam pessoas com a imagem e a semelhança de Jesus. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que nós podemos dizer que assentar no coração esse propósito, esse desejo de ser transformado, significa convergir o nosso propósito de vida com o propósito de Deus para a nossa vida, que é nos transformar na imagem do seu próprio Filho. E isso só é possível se nós estivermos em Cristo, o que só ocorre quando nós nos convertemos a Ele. Só é possível por uma obra gloriosa do Espírito Santo. Só é possível por meio de um processo que dura a nossa vida inteira, mas que é progressivo e com o qual nós devemos cooperar, fazendo uso dos meios de graça. Só é possível, meus amados irmãos, por causa da ação poderosa do Espírito de Deus, instrumentalizando em nossa vida a sua palavra. Eu queria que você saísse daqui pensando essa noite, quais são os seus propósitos de vida? Eu queria que você fizesse sintonia essa noite com o propósito de Deus. Nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você sair daqui dizendo assim: Senhor, eu quero ser mais parecido com o teu Filho Jesus Cristo. Eu quero ser mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Será que a minha família, a minha esposa, os meus filhos, as pessoas com quem eu convivo, olhariam para mim e diriam, foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, olhariam para mim e diriam que você se parece com Jesus, que você é um pequeno Cristo, que você é alguém semelhante a Jesus de Nazaré? É exaltada a meta, é sobreexcelente o propósito, mas é isso que deve ser o nosso objetivo de vida, nos tornarmos semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E sairmos daqui sabendo que isso não é possível alienados de Cristo. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que é esse o passo inicial para experimentar essa transformação essencial, espiritual, essa transformação radical na raiz, na essência da coisa. Se você já tomou essa decisão no passado, mas afastou, negligenciou, não leu a Bíblia, não ora, não participa da comunidade, está na hora de você se reconciliar e retomar a sua vida espiritual e retomar o processo de transformação, de santificação, de mudança. Essa noite é uma noite de conversão, é uma noite de reconciliação com Deus. E eu quero oportunizar a você esse momento. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero cada dia parecer um pouco mais com o teu Filho
com teu Filho Jesus. Vamos fazer isso agora em oração. Se você deseja essa transformação, quero que você fale para Deus agora. Eu vou dar 1 minuto para você conversar com Deus sobre o que você ouviu. Se você percebeu que estacionou nesse processo, que velhos hábitos que não deviam estar mais aí, continuam presentes na sua vida, hoje você pode acertar isso com Deus e retomar o caminho da vida transformada, da santificação. Ó Pai, todos nós, teus filhos e filhas aqui presentes, nos expomos ao escrutínio da Tua palavra, Senhor. E abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito falasse conosco. E eu creio, Senhor, que, como diz o Teu profeta Isaías, a Tua palavra não volta vazia, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. E eu creio que a Tua palavra tem chegado aos corações essa noite. E eu creio que a Tua palavra, Senhor, tem destruído as estruturas do pecado, Senhor, e da incredulidade. E eu tenho que a Tua palavra tem sido instrumentalizada pelo Teu Espírito Santo para chamar pecadores ao arrependimento, Senhor. Para chamar pecadores à reconciliação contigo, Senhor. Para chamar homens velhos, para fazer parte da nova criação e viver em novidade de vida. E por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa acolher as orações daqueles que estão se voltando para Ti agora, Senhor. Que tendo recebido o Teu chamado eficaz, por meio do Evangelho instrumentalizado pelo Teu Espírito, estão entregando suas vidas a Ti agora. Eu peço que o Senhor receba, que o Senhor empodere com o poder do Seu Espírito Santo, que o Senhor dê forças ao Pai querido espirituais para avançar no processo de santificação, fazendo uso dos meios de graça. Te peço por aqueles, ó Pai, que tendo experimentado esse poder transformador, se afastaram, Senhor, se deixaram seduzir pelo mundo, se deixaram, ó Pai querido, subornar pelas tentações do maligno, se deixaram, Senhor, sabotar por esse inimigo íntimo que é a nossa natureza humana decaída, mas que essa noite estão tomando posição, Pai querido, diante de Ti, decidindo reconciliar-se com o Senhor e voltar a este caminho de santificação, este caminho de vida transformada. Empodera, Senhor, e capacita para permanecer, Senhor, nesse propósito. Em nome de Jesus, Senhor, transforma-nos, ó Pai. Olha para esta igreja de pecadores e pecadoras e transforma, Senhor, age tão poderosamente em nossa vida que os habitantes de Itapipoca possam olhar para nós e dizer o que disseram os habitantes de Antioquia daquela igreja cristã primitiva. Esses verdadeiramente andaram com Cristo, verdadeiramente são cristãos, são pequenos cristos, são pessoas semelhantes a Jesus de Nazaré. Ó Pai, que nós possamos manifestar essa semelhança contigo na forma como nós lidamos com o nosso próximo necessitado, na forma como nós lidamos, ó Pai querido, com o dinheiro, com o consumo, na forma como nós lidamos com a política, na forma como nós lidamos, ó Pai querido, com a natureza, na forma como nós lidamos com o nosso trabalho, na forma como nós lidamos com a nossa família, com os nossos vizinhos, ó Pai querido, que a Tua semelhança em nós se manifeste de forma gloriosa, Senhor, em todo o nosso viver, em todo o nosso ser, em todo o nosso pensar, saber, fazer, Pai querido, manifesta a Tua glória, a gloriosa imagem do Teu Filho em nossas vidas, por meio de uma transformação poderosa, instrumentalizada pelo Teu Espírito Santo. Nós assim Te oramos, ó Pai, pedindo que seja manifesta em nós a imagem de Teu Filho Jesus. Esse é o nosso propósito maior, Senhor, e assim nós Te oramos. Pedimos agora que o Senhor receba, como resposta de adoração e de gratidão, nossas ofertas e dízimos, mas não apenas isso, receba a nossa vida,
que nós colocamos no teu altar e dizemos: Senhor, nos usa para a tua glória, nos usa para evangelizar esta cidade, nos usa, Senhor, para colocar outros e outras no caminho da transformação. Nós colocamos tudo o que somos e temos agora no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, meus irmãos, servindo a Ele com os nossos dízimos e ofertas, com tudo que temos e somos. Nossos visitantes, por favor, não se sintam obrigados a participar desse momento. Louvemos ao Senhor. Tudo a ti, Jesus, consagro tudo. Vamos louvar o Senhor, todos juntos. Belíssimo louvor. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, sim, ó, a ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo no meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Ó Senhor, colocamos toda a nossa vida no teu altar. Te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de sono reparador e uma semana abençoada na tua presença. Nós te pedimos isso em nome e por amor do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder transformador do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.